Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Motivo de bastante alegria estar novamente aqui com os irmãos, junto com o conjunto Nova Vida, nesse 10º aniversário desse conjunto. Desde já parabenizar a irmã Damares, toda a liderança e todo o grupo. É muito bonita a arrumação, as camisas, tudo que foi feito. Tenho certeza que foi feito para a honra e glória do Senhor. Quero também externar aqui a minha alegria por estar reencontrando o pastor Mariano e toda a equipe ali da igreja, ali da Ilha do Governador, ao pastor Reinaldo, com a esposa irmã Adriana, alguns outros aqui que talvez eu não vou, talvez não esteja vendo aqui de cima, mas estamos aqui unidos na presença do Senhor. Hoje eu estou com a minha família presente, minha esposa, meus 3 filhos. Já há bastante tempo que eu queria trazê-los comigo e hoje Deus preparou que eles viessem. Onde é que eles estão? Levanta a mão, minha esposa. Cadê? Ali, isso. Estamos gratos, porque Deus é maravilhoso e com certeza tudo isso está acontecendo para um intuito maior, de Deus ser glorificado e abençoar a minha e a tua vida. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, onde está inserido o tema dessa festividade. Hebreus 11, 1. Nós vamos estar lendo até o versículo 6. Eu e o irmão Rogério, que faz parte do conjunto aqui, o diácono Rogério, estava preocupado também com o trânsito, mas Deus abençoou, irmão. Nós vimos orando e Deus abriu de uma forma que nós saímos de lá mais de 7h30, chegamos aqui, era 7:50, menos de 20 minutos, nós conseguimos chegar. Depois de Madureira, que nós moramos ali em Quintino, mas Deus abençoou e conseguimos chegar com um tempo bem, muito bom, até devido ao horário, nós conseguimos chegar bem. Tudo isso nós vemos a mão de Deus. Amém? Quantos vieram para ouvir a voz de Deus? Levante a sua mão assim. Quantos já acharam aí? Podem dizer amém? Você vai acompanhar na sua Bíblia, eu vou estar lendo aqui na minha. Se você não trouxe a Bíblia, se aproxime de alguém que está ao seu lado e acompanhe a leitura que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o busca. Amém? Antes de você tomar o seu assento, feche seus olhos e diga assim comigo: meu Deus, nesta noite eu vim aqui, Senhor, na tua casa, no lugar do milagre. Senhor, eu vim na tua presença, porque eu creio, ó Pai, que eu vou sair daqui levando comigo aquilo que eu vim buscar. Por isso, Deus, eu te peço, fala comigo, Senhor, através da tua palavra, porque a minha vitória, ela vem, Senhor, através da tua palavra. Então fala, Senhor, eu quero te ouvir, preciso te ouvir e desejo ouvir a tua voz. Fala, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Podeis assentar.
Irmãos, Hebreus 11:1 é a maior definição de fé que a Bíblia poderia demonstrar. O escritor aos Hebreus, usado pelo Espírito Santo do Senhor, trouxe a maior, a mais completa, a melhor definição do que é fé. E deixou registrado aqui no primeiro versículo do capítulo 11. Ora, o que é fé? O próprio escritor vai dizer, é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. É a definição mais completa que você pode ter de fé. Você até pode simplificar ainda mais essa definição dizendo, a fé é a certeza daquilo que você, crer naquilo que você não vê. Isso é fé. É você crer em algo que você não está vendo. Mas quando eu comecei, irmãos, a estudar essa passagem onde o tema da festividade está inserido, e quando eu comecei a estudar mais aprofundadamente o versículo 1, eu descobri, irmãos, dois segredos lindos, dois tesouros lindos. Um é uma curiosidade e outro é um tesouro, é um segredo da parte de Deus que eu vou compartilhar com você nessa noite, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Quando eu comecei a ler e comecei a fazer aqui algumas modificações aqui no primeiro versículo, trazendo alguns sinônimos, eu fui procurar no dicionário Aurélio e comecei a procurar primeiramente pela palavra firme. Quando ele diz, ora, a fé é o firme. E segundo a definição do Aurélio, firme é sólido, seguro, estável, decidido. E eu fiquei impressionado com essa definição que o Aurélio dá e fiquei atento à palavra sólido. E quando eu fui buscar o sinônimo da palavra fundamento, foi aí que eu fui impactado, fiquei maravilhado, de certa forma até mesmo assombrado. Porque eu vi que um conceito que eu tinha desde que eu me entendo por gente estava errado a respeito da fé. E olha que eu sou nascido e criado na igreja. Porque segundo Aurélio, fundamento, sinônimo de fundamento quer dizer base, alicerce, motivo e razão. E quando eu olhei para a palavra razão, eu comecei a lembrar que eu sempre ouvi falar, eu já vi pessoas pregando, e eu mesmo já preguei dizendo que a fé é o contrário da razão. Só que o escritor vai dizer justamente aquilo que eu sempre achei que estava certo, ele vai mostrar o contrário, ele vai dizer, se você for trazer para um sinônimo dessas palavras, ele vai dizer, ora, a fé é a sólida razão das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Razão. Eu sempre ouvi dizer que razão andava ao contrário da fé. Mas o escritor está mostrando que a fé também tem um fundamento, ela tem um alicerce na própria razão, mas não na razão humana, mas na razão de Deus. A diferença está aí. E quando eu olhei para isso, irmãos, eu fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado, porque a fé não é Porque quando você vai olhar para a razão humana, o que é o contrário da razão? É loucura. Se o homem ele é baseado, se o homem ele é fundamentado no raciocínio, ele é um ser racional, qual é o contrário de racional? É irracional. E isso que o mundo muitas vezes vê e tem esse conceito de nós. Mas o escritor está mostrando que nós não somos loucos, que a fé não é loucura, que não é um devaneio, que não é um delírio, que nós não estamos com uma perturbação mental, não. O escritor vai mostrar que a fé é a sólida razão daquilo que se espera e a prova e a certeza daquilo que não se vê. Tem uma razão nisso. Nós não estamos crendo de forma alienada, não, pelo contrário. Nós temos um fundamento, nós temos um sentido para crer, ainda que os nossos olhos não estejam vendo nada. E aí está a grande diferença, aí está a grande dificuldade para aqueles que estão lá fora. Porque a fé, você entra no mundo de Deus e você sai do mundo dos homens, da esfera humana. E vai entrar no mundo de Deus através da fé. É por isso, irmão, que quando você sai da sua casa e vem para um lugar como esse, para muita gente que está lá fora, ficar sentado aqui pelo período de culto, 1h30, 2 horas, ficar sentado num banco, de vez em quando levantar, cantar
alguns louvores e ver alguém ministrando uma palavra, para a pessoa isso aí é a coisa mais difícil para ele entender. Para quem não conhece a palavra, para quem está lá fora. Por quê? Porque para a razão humana, você para vir para cá teria que ter luzes aqui piscando, né? Esses batidão eletrônico, ou até mesmo funk, todo mundo dançando, uma bebida alcoólica para deixar você alegre, ou bobo alegre, melhor dizendo. E quando ele vê que a gente está sentado aqui por 1h30, pelo período do culto, estamos sentados ouvindo alguém cantar, ouvindo alguém pregar, não consegue entender por que fazemos isso, porque para ele isso parece loucura. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque para o mundo é loucura, mas para nós não, é poder de Deus. Você chega para alguém e diz, olha, eu fui para o culto ontem e saí alimentado, a pessoa logo vai pensar, mas vem cá, será que lá depois do culto teve um rodízio? Será que depois do culto se serviu alguma coisa? Se você ainda explicar e dizer, não, foi durante o culto, eu me alimentei, eu saciei, eu saí saciado, alimentado, eu estava, talvez até entrei entristecido, mas saí renovado, alegre. A pessoa não consegue entender o que estamos falando, porque a razão humana não alcança aquilo que a fé expressa. Não alcança. Por quê? Porque a fé só pode ser adquirida de uma forma. O apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque se você ouvir a palavra de Deus, essa palavra entra através do seu ouvido, desce ao seu coração, e quando ouvimos a palavra de Deus e guardamos a palavra de Deus, começamos a olhar o mundo, começamos a olhar as situações, não pela razão humana, não da maneira que o mundo vê, mas vendo o que Deus vê, sentindo o que Deus sente. Porque conhecemos a Deus, e quando estamos na esfera da fé, nós estamos vendo aquilo que Deus vê, e não o que o mundo vê, não o que o ser humano normal consegue enxergar. Isso é fé. O apóstolo Paulo vai dizer também, porque não andamos por fé, porque nós andamos por fé e não por vista. A coisa é tão séria que o apóstolo Tiago vai dizer, olha, aquele que pede alguma coisa ao Senhor, peça com fé e não como alguém que duvida, que é semelhante ao quê? A onda do mar, que é impelida pelo vento e vai de um lado para o outro e não chega a lugar nenhum. Se tal pessoa, se tal servo, se tal criatura proceder dessa maneira, não espere receber nada do Senhor, porque quem pedir tem que pedir com uma posição sólida, firme, crendo. É isso que ele afirma. Porque a fé é isso. Porque o ser humano, para o ser humano no comum é difícil. Porque nós temos uma forma toda especial, foi dada por Deus de interagir com o mundo. Como é que nós interagimos com o mundo? Usando os sentidos. Como é que o nosso cérebro consegue ter contato com o mundo exterior? Usando cada sentido que Deus nos deu. Deus nos deu a audição, Deus nos deu a visão, nos deu o olfato, o paladar e o tato. Através da audição você ouve. Se vem um som, aquele som entra no seu ouvido, vai até o teu cérebro e ali é processada aquela informação, se aquele é um som agradável, se é um ruído, um barulho, algo que está muito alto que vai prejudicar a sua audição. E a forma de você se defender, o organismo vai rejeitar ou aceitar de acordo com aquilo se é bom ou ruim para você. A mesma coisa é a visão. Você vai olhar para alguma coisa e o seu cérebro vai processar se você vai reconhecer aquela imagem ou não, se aquela luz está agradável, está muito forte a ponto de ofuscar a sua vista, fazendo que automaticamente você feche os olhos para se proteger. A mesma coisa o olfato, que coisa linda que Deus fez. Nós sentimos cheiro, quando o cheiro é bom, nos faz ficar no ambiente, o cheiro de perfume, de uma comida cheirosa, mas quando o cheiro é ruim de um produto químico, ou de um lugar que está com um odor muito forte, o que nós fazemos? Dá repulsa, dá náusea, faz com que você se retire, tente sair dali o mais rápido possível, até mesmo para não prejudicar a sua saúde.
E aí vai, o paladar a mesma coisa, nós sentimos na boca, gosto bom nos agrada, gosto ruim também dá vontade de repulsa. E a mesma coisa é o tato, você toca, sente se o lugar se está frio ou se está quente, conforme você toca, você sente se o objeto é grande ou pequeno, porque o cérebro, o corpo, nós só vamos interagir com o mundo externo através dos sentidos. E essa é a dificuldade, irmão. Para o mundo lá fora, para quem não tem um conhecimento da palavra, entender o que é fé. Porque a fé é totalmente oposto a isso. A fé faz com que você rejeite todos os sentidos e comece a crer naquilo que Deus quer que você creia. De que forma? Vou te dar um exemplo. O povo estava no deserto, irmão. Olhando para o deserto não se via nada, era só areia e sol escaldante. Então vamos usar o sentido. Não ouvia barulho ou ruído de água próximo, potável, água para saciar a sede. Não se sentia cheiro de comida saborosa. A boca estava seca, não conseguia nem sentir o gosto da saliva. Os olhos não via nada e na mão não se tocava em nada. Mas Deus dizia para Moisés, diga ao povo que não se preocupe, que eu sou o Jeová Jiré, o Deus provedor, e vou sustentar este povo no meio do deserto. Você está entendendo? É a mesma coisa, a mesma força, é a mesma motivação, é a mesma razão que te faz sair da tua casa e vir e se assentar no banco, num lugar como este. O mundo pode não entender, mas você sabe que aqui tem alimento, que aqui tem água limpa, que aqui tem água cristalina, que aqui vai saciar a sua sede, que aqui vai renovar as suas forças, ainda que você não esteja vendo, mas Deus está operando a mim na sua vida, do momento que saímos, aí chegamos aqui, e do momento que abrimos o nosso coração para receber da parte do Senhor. Porque você não está vendo ou sentindo com sentidos humanos, você está indo pela razão de Deus, indo pela razão da fé. Isto é fé. Veja, irmãos, que coisa incrível. Você está aqui assentado comigo, está aqui comigo, você está assentado no seu lugar. E a mesma maneira, da mesma forma que você fez hoje, saiu da sua casa e veio para cá, e eu vim para cá também. A Bíblia relata que o profeta Isaías fez a mesma coisa. No capítulo 6 diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías subiu ao templo. Isaías estava chateado, estava triste. O seu ofício de profeta foi colocado em xeque. O rei que ele muito estimava, era muito seu amigo, estava morto. Será que o novo rei iria aceitá-lo como profeta? Ou seria um rei opressor e estaria perseguindo? E ele naquela angústia toda, naquele conflito todo, ele entra no templo e vai fazer o que você veio fazer aqui nessa noite, vai buscar a Deus. E quando ele entra no templo, não é os sentidos humanos, não é a razão humana, mas a Bíblia diz que ele tem uma visão, e ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono, o seu cetro enche todo o templo, os serafins estão voando, com 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem os rostos, e com 2 voam, e os serafins estão falando numa só voz, numa só tonalidade, estão dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero dizer para você que nessa noite não é diferente. Enquanto estamos aqui adorando o Senhor, esta mesma adoração que os serafins prestaram e que Isaías pôde contemplar na visão da fé, é a mesma adoração que você e eu prestamos ao Senhor. E se você estiver ligado com o Senhor, você vai ouvir os anjos dizendo aí do teu lado, santo, santo, santo. Quer ver uma coisa? Levanta a tua mão e diga comigo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória se encha da sua presença. Abandará subicante onaraçá. Isso pode ser experimentado pela razão humana? Não pode, somente pela fé. É isso que a fé faz, irmão. A fé te dá um passe livre, uma chave especial para você entrar no mundo de Deus. Você vê o que Deus vê, você sente o que Deus sente, você ouve o que Deus ouve, você fala aquilo que Deus manda você falar, você toca aquilo que Deus faz você tocar. É isso que a fé te proporciona. Eu vou trazer para você, para mim, para os dias atuais, um exemplo. O médico chega para alguém e mostra a chave e diz, está vendo aqui? Fizemos o exame, constou, não
não tem solução, não tem saída, nós vamos te medicar, mas a medicina não encontrou solução para esse problema, e você, pela razão humana, sabe que ele está dizendo a verdade, mas através da fé você começa a dizer, mas para meu Deus tem solução, para o Deus que eu sirvo, ele pode, ele tem como resolver, ele pode mudar a situação, ele pode transformar esta causa, ele faz o impossível virar possível, porque ele é Deus. É isso que a fé faz na minha e na tua vida. Ela nos dá o acesso direto ao trono do Pai, a ponto do escritor dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E não é só necessário crer em Deus, não. É necessário que se creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, recompensador. Todos que se voltam para Deus, todos que buscam a Deus, todos que procuram a Deus, todos que se sujeitam a Deus, não somente vão conhecer a Deus, vão ser recompensados por Ele, porque a fé nos dá essa condição, esse direito. Aleluia. Aleluia. Pela fé entramos no mundo de Deus. É por isso que Deus chega até o profeta Ezequiel e diz, filho do homem, vamos dar um passeio. A mesma experiência que Isaías teve, só de uma outra forma. E leva o profeta até um vale de ossos seco, não. O texto vai dizer que Deus, ele testou bastante a fé do profeta. Os ossos estavam sequíssimos. E Deus vem até o profeta e deixa primeiro ele ver. E ele contempla aquela visão tétrica. Nada mais era que um cemitério a céu aberto. Os ossos nem tinham sido enterrados, estavam expostos em cima do solo. E Deus vem até ele e diz, filho do homem, porventura poderão tornar a ter vida esses ossos sequíssimos? A razão do profeta, a razão humana, balançou o profeta. Ele falou, Senhor, eu não tenho como dialogar a respeito disso, eu não tenho como ponderar sobre isso, só tu sabe. E Deus falou, tu disse bem, eu sei. Então abre a tua boca e profetiza. E diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que Deus está falando para você, irmão? Da mesma forma, Deus às vezes permite você entrar dentro do vale de ossos sequíssimo. E o próprio Senhor que te conduziu a este vale, a uma situação que é totalmente adversa a você, a que a tua razão está dizendo não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Aqueles que estão à tua volta estão dizendo não tem jeito, não tem saída, não tem solução. E Deus vem até você, será que tem jeito? Não tem? Tu diz, Senhor, quem sou eu para dizer? E Deus vem e fala assim, creia, e abra a sua boca e profetiza, porque se você profetizar segundo a minha palavra, a fé vai entrar em ação e eu vou mudar a situação, vou mudar a tua vida. É a fé, irmão. É a fé. É a fé, irmãos. É crer naquilo que você não vê. É a fé, irmão. Tudo está dizendo para você não, e tu está dizendo, mas o meu Deus pode. É fé. Tu está dizendo para você, desiste, mas você está dizendo, mas eu tenho força, a minha força vem de Deus, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, é a fé. Tu está dizendo para você, abre mão de sair, larga isso, não é para você. Tu está dizendo, mas eu sou filho de Deus, maior que está em mim do que daquilo que está no mundo. Eu não posso desistir, eu não posso recuar, eu não posso abrir mão, porque aquele que está acima de tudo e de todos me fez uma promessa, e se ele prometeu, eu creio que ele é poderoso para cumprir com a sua palavra, ela não vai voltar vazia. Deixa eu ver quem tem promessa de Deus aqui, deixa eu ver. Então Deus está renovando a promessa nessa noite. Talvez está demorando há muito tempo que você está esperando o cumprimento da promessa, mas Deus não chega adiantado, Deus não chega atrasado, Deus só chega na hora certa. E se Deus ainda não chegou, Ele está preparando você para este grande momento que você vai viver, o momento da transformação, da mudança, o momento que Deus vai se manifestar no meio da tua situação, vai passear com você dentro da fornalha 7 vezes mais aquecida e vai mostrar para você que Ele é Deus na minha e na tua vida. Só pode viver isso quem crê, quem vive na dimensão de Deus, quem está nas asas da fé. Pregar fé é fácil. Subir no púlpito aqui, me perdoe a fraqueza. Subir no púlpito, abrir a Bíblia e pregar, fácil. Difícil é viver.
Difícil é viver a fé. Lógico que eu estou falando de uma forma para dar ênfase. Não é que seja fácil pregar. Tem que haver todo um preparo, todo um cuidado. As coisas de Deus não são brincadeira, mas estou dizendo que essa é a etapa mais fácil. A etapa mais complicada, mais difícil, é você viver a fé. Porque enquanto estamos aqui dentro, irmão, é como se o céu, como diz aquele hino do Marco Aurélio, não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Aqui a gente está igual o gigante. Ou melhor, está igual o Davi. Tem gigante que se coloque na nossa frente e fique de pé. Mas é quando a gente sai lá fora que a nossa fé é colocada à prova. É quando a gente está no meio da nossa família. É quando a gente está no meio dos nossos amigos. É quando a gente está no nosso trabalho, no nosso colégio, nos afazeres do dia a dia. É quando nós estamos, entre aspas, na nossa normalidade, é que a nossa fé é colocada à prova. E aí, irmão, que Deus olha do céu e vê quem tem fé e quem não tem, quem crê e quem não crê. Há momentos que Deus deixa nós sermos desafiados de tal forma, só para chegar até mim e você, na pessoa do Espírito Santo, e falar dentro do meio do seu coração. E aí, vai querer continuar ou vai voltar? Vai continuar a si mesmo ou vai recuar? Deus permite. Deus permite a nossa fé ser contestada, colocada à prova, e Ele mesmo vem até mim e você e pergunta, e aí, vai continuar ou é muito pesado para você e você vai voltar para trás? Porque eu não tenho pacto com aqueles que voltam. Mas o mesmo escritor aos Hebreus vai dizer, mas nós não somos daqueles que recuamos, mas avançamos para a conservação da alma. É nessa hora que a minha e tua fé é provada, e lá fora, não é aqui dentro, lá fora, muito mais lá fora do que aqui dentro, que Deus permite para ver qual é a sua posição. E é nessa hora que você tem que se posicionar, não adianta, não pode ficar em meio termo, em cima do muro. Ou você desce, ou você continua na caminhada. É nessa hora que você tem que dizer, Deus, com a bênção ou sem a bênção, com o sol ou chovendo, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com os sonhos realizados ou os sonhos ainda não tão realizado, eu não vou retroceder, eu não vou te abandonar, eu não vou te negar, eu não vou recuar, porque eu tenho um compromisso contigo e está acima de tudo. A minha aliança está acima de tudo. Pode ter certeza, irmão, que nesta hora, nesse exato momento, 9h17, certamente o adversário, como fez naquele episódio, Jó chegou diante de Deus e disse, olha, Taquara está nas minhas mãos, olha quanta gente se prostituindo, se drogando, quantos roubando, quantos tirando vida, e Deus está falando para ele, mas olha ali na rua André Rocha, olha ali naquele lugar, ali é um povo que não se dobra, não se vende, ali é um povo que não te segue, que não tem pacto contigo, ali é um povo que não nega o meu nome, ali é um povo que está comigo, na bonança ou na tempestade, o povo não abre mão da minha presença. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está mostrando você, está mostrando a mim, a você como referência para o mundo, está mostrando a mim, a você. O apóstolo Paulo diz, nós somos feito espetáculo para o mundo. Às vezes Deus permite você ser provado, sabe para quê? Para o mundo poder conhecer a Deus através de você, de mim, de você, de nós, da igreja, somos nós que expressamos o mundo que é Deus. Isso é fé. É fé. A fé transcende a razão humana, faz uma mulher, irmãos, a maior autoridade do mundo, a maior autoridade na esfera humana, na minha concepção, não é nem um juiz, irmão. Na minha concepção, você pode ter a sua, mas na minha concepção, não é o advogado, não é o delegado, a maior autoridade para mim, na minha concepção, é o médico. Porque você sentar na frente do médico vai dizer para você, olha, volta daqui a uma semana, é uns examezinhos básicos, ele sempre fala isso, né? É um examezinho de rotina, rotineiro, e você volta, e o médico que estava sorridente, que estava todo simpático, já está sério, coçando a cabeça, e encontrando palavras para te dizer alguma coisa, irmão, não tem quem não trema, não é por causa do homem, mas porque aquele homem está com algo na mão, está com resultado, que a sua vida depende daquilo. Você imagina uma mulher, irmão, que gastou todo o seu dinheiro com os médicos, indo de mal a pior, e todos eles chegaram a uma conclusão, não tem solução para o teu problema, você vai morrer com isto, você vai morrer disso, mas a Bíblia diz que ouvindo
ouvindo ela falar de Jesus. Olha como a palavra de Deus é que faz a fé crescer no nosso coração. Ouvindo falar de Jesus, disse ela no seu coração: eu vou até ele, não precisa ele olhar para mim, não precisa ele falar comigo, não precisa nem ele me acariciar, me afagar. Se somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. É a fé que move essa força dentro de mim, de você. Só a fé pode fazer isso. Talvez você entrou aqui quebrado hoje. Talvez você entrou aqui arrastado. Só Deus sabe como você está aí sentado no teu lugar agora. Só Deus sabe o que você está vivendo. Só Deus sabe o que você está enfrentando. Graças a Deus, porque Ele sabe. E nessa noite Ele está dizendo para você: olha, se você crê, eu vou mudar tudo. Vou transformar tudo. E vou te mostrar que eu posso. Abandará subcante onaraçá. É a fé. É a fé. É a fé que faz uma mãe olhar para um filho que todos dizem está perdido e dizer assim: mas eu creio que meu Deus vai transformá-lo, ainda vai botar ele dentro da igreja louvando o nome do Senhor. É a fé. Quantas mães não estão orando aqui pelos seus filhos? Então pare de orar, continue. Talvez a tua vitória ainda não chegou, mas Deus não deu a última palavra. A tua oração não está ficando perdida, não está se perdendo no espaço sideral. Deus está colhendo cada uma como aroma suave as suas narinas. Está diante do Senhor no memorial de Deus. E no tempo certo, Deus vai se levantar do trono. E quando Ele se levanta, a terra treme, os montes se derretem e nada pode fazer voltar atrás a sua palavra. Abandará subcante onaraçá. É a fé. É a fé. É a fé que fez com que Marta dissesse para Jesus: mas Senhor, o defunto já cheira mal, já é de 4 dias. A fé dela estava achando, ela chegou a confessar: eu sei que no último dia tu tem poder de ressuscitar ele de dentre os mortos. Ela estava usando a fé, mas focando, direcionando para o lado errado. Jesus falou: não, Marta, não é no último dia não. Não te disse que se tu creres, tu verás a minha glória. Manda o povo tirar a pedra, irmão, porque tem coisa que você tem que fazer que Deus não faz. Quem tem que tirar a pedra somos nós. Quem tem que lutar contra a incredulidade, jogar lá fora somos nós. Quem tem que tirar o pecado que afasta a presença de Deus somos nós. Mas quando nós fazemos a nossa parte, consertamos a nossa vida, reparamos o nosso altar, aí Deus entra para fazer a parte dele. Removeram a pedra, 4 dias de morto, Lázaro lá dentro, enfurnado dentro daquele sepulcro. Jesus chega na porta do sepulcro. Tu já imaginou essa cena? E dá uma ordem lá para dentro e diz: Lázaro, vem para fora. Eu creio que houve um suspense, igual esses filmes de suspense. Demorou um pouquinho para Lázaro sair, o povo tudo assombrado. Será que vai sair? Será que não vai? Será que ele está ficando maluco, lelé da cabeça? Daqui a pouco a Bíblia diz que Lázaro vem pulando, atado ainda nos lençóis. E Jesus diz: atai-o, deixai-o ir. E todos ficaram maravilhados, porque aquele que estava morto, agora estava vivo no meio deles novamente. Eu não sei se a tua situação é de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, ou já chegou ao pior estado de 4 dias, que alguma coisa está morta, cheirando a podre na tua vida. Mas eu sei que aquele que é a própria vida, o príncipe da paz, está aqui nesta noite. Aquele que morreu na cruz e ao 3º dia ressuscitou. E sabe que ele está mandando te dizer: está chegando o momento que ele vai diante do sepulcro, aonde sepultaram os teus sonhos, aonde que parece que a promessa está ali presa, que está e vai dar ordem. Quando ele der ordem, aquilo que está perdido, parece estar perdido, Deus vai trazer novamente à tona. Deus vai fazer se tornar real novamente. E quem não acreditava vai ter que testificar que o teu Deus é Deus na minha e na tua vida. Aleluia. É fé. É a fé. É a fé que nos move, irmão. É a fé que faz nós acreditarmos naquilo que ninguém quer acreditar. A ponto de ser taxados até, irmãos, como pessoas que estamos perdendo a razão. A ponto de sermos até questionados e muitos até perseguidos, até pelos nossos parentes de sangue. Mas não tem problema não. Eles não podem ver aquilo que eu, você podemos ver. Porque aquilo que nós vemos não se vê com os olhos carnais. Estamos vendo com os olhos da fé. Estamos vendo aquilo que ninguém pode ver. Estamos enxergando o milagre.
Estamos vendo como Estevão viu, todo mundo estava vendo o sangue, as pedras batendo, mas Estevão estava olhando para o céu, seus olhos fitos no céu, e viu os céus abertos, e o Senhor de pé, do lado do Pai, dizendo para ele: Estevão, Estevão, as pedras estão tocando em você, mas não podem te ferir, porque mais um pouquinho de tempo você vai estar aqui comigo, e nunca mais haverá sofrimento, porque tu vai estar ao meu lado. Aleluia, é fé. Poderíamos citar tantos, é fé. É fé que fez aquele homem sair de casa e ir até Jesus dizer: olha, não sou digno que tu entre na minha casa, mas que somente tu me dê uma palavra. Eu sou me acostumado à ordem. Falo, alguém faz. Mando desfazer, alguém desfaz. E Jesus falou: nem em Israel encontrei tamanha fé. E disse: vai então e conceda conforme aquilo que tu está pedindo. Uma palavra só de Deus é o suficiente, irmão. Uma palavra de Deus só basta. Deus, eu já ouvi um pregador, irmão. Um pregador realmente cheio de conhecimento, estruturado na palavra, dizer certa vez: Deus não fica falando toda hora. Deus não gasta a palavra à toa, porque a palavra dele tem que se cumprir. Às vezes Deus fica muito tempo em silêncio na minha e na tua vida, porque quando ele abre a boca, aquilo que ele fala a meu e teu respeito vai ter que acontecer. Talvez você esteja vivendo o momento do silêncio de Deus, mas não fique preocupado não, porque uma hora Deus vai começar a falar, e quando Deus começar a falar, o inferno vai ter que ceder, vai cair 1000 para um lado, 10.000 para a tua direita, aquilo que estava retendo a tua vida vai ter que abrir caminho, porque Deus vai segurar na tua mão, na tua mão, na tua mão, como ele diz a sua palavra: eu te tomo pela tua mão direita, tu és minha, tu és meu, vai tomar a dianteira, você atrás dele vai dizer: vem comigo, porque agora ninguém mais vai ficar diante de ti, ninguém te resistirá, porque eu vou te levar até o lugar da vitória. Eu creio que vai haver testemunhos desses 3 dias de festividade, eu creio. Sábado, domingo e segunda, sábado de manhã, à noite, domingo e segunda, vai haver testemunhos aqui, cultos de ações de graça, eu creio. O tema não foi à toa. A palavra de Deus não volta vazia, é fé. Então Deus está injetando fé no meu e no teu coração. Talvez a fé esteja pequena. Os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Às vezes a fé fica pequena, irmão, fica. Às vezes a gente fica abatido. Pedro estava cheio de fé, disse: Senhor, é tu mesmo? Então mande que eu vá ter contigo. Jesus falou: vem, Pedro. E ele saiu andando sobre as águas. Já parou para pensar o que é isso? Um homem normal, comum, como eu, você, andando por sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para a situação, a razão dele, humana, começou a falar mais alto, diz: quem sou eu? Eu sou um simples homem. O homem não pode andar sobre as águas. Isso é contra a lei da natureza, é contra as leis da física. E aí ele começou a temer e começou a afundar. Mas o Senhor Jesus estendeu a mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste no teu coração? Porque tu não está andando sobre as águas por causa da tua capacidade, mas eu, com o meu espírito, te faço andar sobre as águas. Você está entendendo isso? Deus está falando para você a mesma coisa. Você está olhando para o problema e está esquecendo da grandeza do teu Deus. Deus está falando: não é você, sou eu. A ti só compete crer. Deixa que o milagre eu que vou fazer. Eu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que o povo estava em euforia, alegre, gozando dos poucos momentos que haviam acabado de receber a liberdade da escravidão do Egito. Mas a Bíblia diz que quando o povo levantou os olhos, olha o problema dos sentidos humanos, a visão, olhou, viu que o exército de Faraó, com todos os seus cavalos e cavaleiros, vinham com força total. Falou: a gente vai morrer. Aí disseram para Moisés: Moisés, porventura não havia cemitérios, sepulcros lá no Egito para a gente morrer lá e ser enterrado lá? Tu nos trouxeste aqui para morrer nesse deserto, Moisés? E entenda bem que não foi Deus que mandou Moisés responder o povo, não. Moisés respondeu pela fé que ele tinha em Deus. Ele disse: olha, parai, estejais quietos, porque os egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. O Senhor vos dará um grande livramento, ficará marcado. O Senhor pelejará por vós e vos calareis.
Aí depois a humanidade de Moisés começou a falar algo, ele falou, Senhor, e agora, o que eu faço? Talvez igual a mim e você, né? Que às vezes a gente fica, né? Parece até Davi diante do gigante. Não tem gigante, eu vou te derrubar, vou passar por cima daqui a pouco. A humanidade começa a querer sobressair. A gente fala, Senhor, o que eu fiz? Senhor, isso aí é muito maior do que eu. Senhor, será? Aí Deus vem igual veio para Moisés e diz, ops, por que está clamando a mim? Diga ao povo que acha. O que tu tem nas mãos? E Moisés falou, Senhor, eu tenho a vara, então pega a tua vara e toca nas águas, porque deixa que eu vou fazer o milagre. Deixa eu ver quem tem vara aí, deixa eu ver quem tem vara aí. Deixa eu ver quem trouxe a sua vara, o seu cajado. Deus está dizendo para você, toca nas águas. Não precisa mais você ficar clamando. Já passou o tempo de orar. O momento agora é de agir, de tomar uma atitude. Toca nas águas com aquilo que Deus já te deu, com a poderosa palavra de Deus. E Deus vai abrir as águas, vai abrir o mar vermelho para tu passar de pé, enxuto até o outro lado. Eu quero profetizar que nessa noite Deus vai derramar, já está derramando uma unção sobre a tua vida. Uma unção de ousadia, irmão. Uma unção de uma fé muito grande que não vê obstáculo. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui alegre. Você vai sair daqui pisando firme. Talvez você entrou aqui de cabeça baixa. Talvez você entrou aqui pensando em desistir. Talvez você entrou aqui pensando que era o final de tudo, que era ponto final. Mas Deus nessa noite está vindo, está colocando uma vírgula. E está dizendo, ainda há muita coisa para me fazer. Não parou não, não acabou não. Tu vai sair debaixo dessa unção, não vai ter demônio, não vai ter legião que vai poder ficar e tentar te resistir, porque a unção de Deus vai contigo, vai entrar dentro da tua casa, vai alcançar a tua família, vai começar, eu quero declarar nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, que até o final deste ano vai ter boa notícia, vai ter surpresa, Deus vai fazer algo grande, até o último minuto deste ano, para que tu saiba que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus. Ele é Deus na minha e na tua vida. Ele está dizendo para ti, não te pasme, não te assuste. Eu, teu Deus, sou contigo. Se eu sou contigo, quem será contra ti? Nem o inferno, nem a espada, nem a morte, nem a tribulação, nem a nudez, nem a perseguição, a calúnia pode nos separar do amor de Deus que está sendo inserido dentro do nosso coração nessa noite. Levanta a tua mão e diga, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus e Ele está comigo, está comigo. Abandará subcantou naraçá. Aleluia, aleluia. Dentro de Hebreus 11, tem um versículo aqui, irmãos, para a gente poder finalizar. Que quando eu estava lendo Hebreus 11, já li algumas vezes, mas os meus olhos ficaram presos nesse versículo. E eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a chorar. E eu quero ler para você, apesar de não estar no começo do texto, está já bem no final, e vai dizer assim, deixa eu achar aqui, versículo 38, depois dele expor os heróis da fé, a galeria dos homens e mulheres que fizeram proezas na fé em Deus, em Cristo Jesus. No versículo 17 está dando continuidade, está fazendo uma demonstração dos homens que foram dotados de uma fé, que fizeram grandezas acontecerem, e vai dizer, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andado vestido de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. E o versículo 38, quando eu li novamente, lendo essa passagem, eu fiquei preso aqui e comecei a sentir a presença de Deus, comecei a ser tocado por Deus, porque o versículo 38, o escritor aos Hebreus vai dizer, homens dos quais o mundo não era digno. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? O mundo é tão incrédulo, irmão, que nós, com a nossa fé em Deus, com a nossa fidelidade a Deus, chega a ponto de Deus falar que o mundo não é digno que nós estejamos aqui. É por isso que Deus tem pressa de nos tirar deste mundo. Está entendendo isso?
Aonde você está, irmão, você é uma luz, é um holofote. Aonde você está incomodando as trevas. Você vê que se apagar as luzes da igreja, se acabar a luz aqui, fica tudo debaixo de uma negritude total, fica tudo escuro. Mas se acender uma só lanterna já faz a diferença. Assim é você e eu no meio deste mundo corrompido. Aleluia. E no versículo 35 do capítulo 10, que dá a introdução ao capítulo 11, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas eu, você, nós que estamos aqui nessa noite, o povo de Deus, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu quero pedir a você que se coloque de pé nesta hora. Eu creio num Deus que opera milagres. Eu creio num Deus que muda a história. Eu creio num Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer. Eu creio num Deus que a Bíblia mostra, que a Bíblia apresenta, que é o mesmo Deus que você crê. Eu creio num Deus que está aqui nessa noite, porque o Senhor Jesus Cristo disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faria presente. Eu creio num Deus, irmão, que não nos reuniu aqui à toa. Ele nos reuniu para que nós demonstrássemos a nossa crença nele, a nossa fé nele, mas não só isso, mas porque também cremos que Ele é recompensador daquele que o busca. Então nessa noite eu creio que vai acontecer milagres aqui. Eu creio, irmão, que portas serão abertas. Eu creio que enfermidades serão transformadas em saúde. Haverá cura nesta noite aqui para o teu corpo e até mesmo para a tua alma. Eu creio que Deus vai reconstituir famílias aqui neste lugar, que casamentos serão restaurados. Eu creio no propósito desse grupo que vem orando há um tempo, já bem antes da festa acontecer. Eu creio no Deus que a Bíblia me mostra. Eu creio no Deus que eu sirvo e que você serve também. E se nós nos reunimos aqui, não é um ajuntamento, é uma congregação dos santos. É porque Deus escolheu essa noite para fazer milagre na minha e na tua vida. Na minha que dará subcanto. Aleluia. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, porque a fé, irmãos, ela é muito mais prática do que teoria. Poderíamos ficar falando aqui a noite toda, mas Deus, Ele gosta que você conheça a teoria para colocar a fé em prática. Então, se você crê como eu creio, há 20 dias atrás, aonde eu moro, aconteceu um grande embate. De um lado, vou falar porque aqui todo mundo é adulto, isso aí está estampado nos jornais. Todo cuidado escolhendo bem as palavras. De um lado, a milícia. Onde eu moro no começo da rua, não moro no morro, no começo da rua. No final da rua onde eu moro, acaba a rua, é uma rua sem saída e começa o morro. E há um tempo lá, a milícia estava lá, que isso também para mim é diferente, porque a minha confiança está em Deus. É Ele que guarda a minha entrada e a minha saída. Se não é um, se é outro, para mim, tanto faz como tanto fez. Então a milícia há um tempo estava lá e agora os bandidos estão tentando retomar, porque antigamente, antes da milícia entrar, era bandido. Você já imaginou o que acontece quando eles se encontram. E há praticamente 2 semanas, 20 dias atrás, sem ser a sexta-feira agora que passou, a outra, ou a retrasada, não me recordo bem, eu sempre deixo o meu carro, eu não tenho garagem, meu carro dorme na calçada em frente ao meu portão. Eu moro numa vila, não tem garagem. Então eu sempre deixo o carro na minha calçada, mesmo atrás de um caminhão. O rapaz para no meio-fio, coloca o meu carro por trás do dele, até porque de vez em quando está tendo algum problema lá. Mas nessa sexta-feira, eu, por um lapso da minha mente, durante o dia eu boto o carro do outro lado da calçada por causa de uma árvore, por causa de uma sombra. Às vezes o dia está quente, o carro fica no sol, eu boto o carro debaixo da árvore, do outro lado da rua. E quando ponho a minha filha do colégio na parte da tarde, quando eu volto eu já boto o carro do lado de cá, porque do lado de lá da rua é onde acontece tudo. O negócio todo é do lado de lá, que é o lado que dá para o morro.
Então, quando eles estão se pegando lá, o lado de lá fica mais, né, no alvo deles. Mas nesse dia eu esqueci, passou a hora, eu falei, deixa lá mesmo, vai dormir lá mesmo, não tem problema não. Isso era 5h30, minha filha, eu não fui com ela na escola, ela veio com um amigo da escola, um rapazinho que estuda com ela, eles vieram junto. E por causa disso eu acabei esquecendo, não fui tirar o carro, deixei o carro lá, quando deu 7h15. 7h15, 7h16 da noite, não era mais do que isso. O negócio pegou fogo e começou um tiroteio, mas era muito tiro, muita arma. Segundo os que estavam na rua, tinha só de um lado tinha 40 homens armados, só de um lado, fora o outro. E eu lembro que quando eu saí, eu estava mexendo no computador, eu fui abrir a janela da porta, minha porta é de ferro e tem uma janela. Eu abri a parte de cima e quando eu olhei, eu vi aquelas balas traçantes passando na altura de 1,80 m, né, praticamente da altura de um homem, aquelas balas passando, vermelha passando, e aquele barulho de arma, e eu falei, meu Deus, o carro vai ficar todo furado. E foi de 7h15 até 10h30, 10h40, o negócio foi intenso. E eu lembro que eu fiquei tão nervoso, irmão, que meu pescoço chegou a ficar duro aqui, meus ombros, eu fiquei tenso. E a gente sentado no chão da sala, e olha que minha casa é recuada na vila. Mas o barulho era tão intenso, era tão forte, era tão perto. Foi em toda a rua que aconteceu o negócio, parecia que estava dentro da casa da gente, tamanho era a intensidade da situação, daquilo que estava acontecendo. E eu falei, Senhor, o carrinho é velho, mas é meu, vai ficar todo furado, não tem nem condições de fazer o que tem que fazer, ainda mais com isso aí que vai acontecer, meu Deus. E eu comecei a dizer, Senhor, eu creio no milagre, eu sei que só um milagre. E o tiroteio, bala comendo, e 10 horas, 10h30, aí veio a polícia com blindado. E se não bastasse, os policiais desceram do blindado e ficaram todos eles em cima do carro. Fazendo o meu carro de escora e atirando lá pro final da rua, e lá você não respondeu. Eu falei, agora que vai acabar com tudo, vai furar tudo. E aí o blindado entrou, eles correram lá para cima da mata e se evadiram. E aí o pessoal começou a subir a rua. Eu falei, agora eu vou lá ver o estrago, né? E dizer, Senhor, eu sei que isso é só um milagre, porque o lado de lá, o tiro comendo do lado de lá, a situação toda foi do lado de lá da calçada e meu carro está na rota. E quando eu fui lá ver, irmão, não tinha um arranhão para honra e glória do Senhor. Aí você vai falar assim, foi coincidência, não foi não, que na mesma calçada mais à frente, uma porção de carro ficaram furados, inclusive do meu cunhado, ficou com os 2 vidros laterais, o vidro traseiro, e do paralama também pegou do paralama e rasgou o motor do carro, entrou por dentro do motor a bala, que deu um prejuízo enorme, mas o meu carro não foi tocado, porque quando Deus quer, irmão, ninguém pode passar à frente dele, não tem jeito. Não tem. Para você pode ser que não seja muita coisa, mas para mim eu dizer, Senhor, eu vou dar testemunho, eu vou contar esse milagre. Não acabou não, eu trouxe o carro para o lado de cá, porque aí, né, a gente tem que fazer a parte da gente, para isso começar de novo, eu já vou trazer para o outro lado, vou aproveitar a brecha, a pausa que deu, trouxe o carro para o lado de cá da calçada, e uma vizinha que mora 2 casas depois da minha, que é do time de lá, os irmãos já estão entendendo, né? Gosta daquele negócio de batuque, não gosta muito de mim, não sei por qual motivo. Quando eu acabei de estacionar o carro, fechei o carro, ela saiu de dentro de casa e ficou rodando do carro e falou, deixa eu ver, deixa eu ver o que aconteceu. Eu falei, não aconteceu nada, meu Deus é Deus, o resto é Baal, meu Deus guardou, não aconteceu nada. Sabe por quê, irmão? Porque é aquilo que está escrito lá daquele leproso que chegou para Jesus. É a fé mais inteligente que eu encontro na Bíblia. É a fé daquele leproso. Ele disse, Senhor, se tu queres, porque poder Deus tem, se tu queres, podes me tornar limpo. Jesus falou, o quê? Mas esse homem aqui, que fé inteligente é essa? Eu quero ser limpo. Se Deus quiser, irmão, Ele muda a minha e a tua situação, um estalar de Deus. Então, se você crê nessa verdade que a Bíblia expressa, quero te convidar a sair do seu lugar, vem aqui à frente. Se você precisa de um milagre, se você crê no Deus que opera milagre, se você tem fé para alcançar o milagre, saia rápido do seu lugar e vem aqui à frente. Quero convidar o pastor Mariano, os pastores, o ministério aqui dessa igreja, para poder estar aqui nos auxiliando. Irmão Reinaldo, irmã Adriana, irmã Damares, nós vamos orar por você. Porque eu creio nessa noite, há uma esfera de milagre aqui neste lugar. Eu creio que nessa noite uma unção de renovo está sendo liberada sobre a minha e a tua vida. Eu queria chamar alguém que louva aí, se tem alguém do Ministério de Louvor que pudesse nos ajudar aqui no louvor. Porque hoje o dia todo eu estava com aquele hino no meu coração.
Isso aí, varão. Vai ministrando aí louvor. Estava entoando hinos nesse dia. Eu creio, irmãos. E essa esfera de adoração é para que você e eu alcancemos o milagre, o sobrenatural. Agora eu quero fazer um propósito, um compromisso contigo. E você vai alcançar de Deus aqui nessa noite, mas você não vai fazer como aqueles novos leprosos. Os judeus que não voltaram para agradecer, você vai fazer igual o samaritano. Você vai pedir oportunidade e vai dar testemunho do teu milagre aqui neste lugar. Você que ficou aí no seu lugar, estende as suas mãos para cá. Aleluia. Se cada um aqui tivesse oportunidade para contar o problema dele, irmão, a situação que ele está enfrentando, o que ela está enfrentando, nós talvez não teríamos nem coragem para orar. Mas é assim mesmo, porque não somos nós que fazemos, é Deus que faz. Para os homens pode parecer impossível, mas para Deus é possível. Eu quero convidar você a botar a mão no seu coração nesta hora. E você que está no seu banco aí, erga as suas mãos santas para cá. Porque eu creio no poder da oração, eu creio no poder que a igreja libera através da oração. Aleluia. E eu creio que nessa noite Deus está liberando milagres aqui neste lugar. Eu creio que é uma unção de renovo. Se há muito tempo você não sente a presença de Deus, você vai voltar a sentir neste lugar. Se você está com o seu ministério enterrado, se os seus dons estão enterrados, Deus está trazendo à tona novamente nessa noite. Se há muito tempo você não profetizava, você vai voltar a profetizar. Se há muito tempo você não tinha visões, Deus está abrindo a tua visão novamente. Deus está colocando uma unção especial na tua vida aqui neste lugar. Deus está levantando a tua cabeça. Deus está te dando força. E você vai sair daqui pisando firme, porque a força de Deus vai junto contigo aqui nessa noite. Vai junto contigo, vai junto contigo. Aleluia. Aleluia. Mais baixinho um pouquinho, por favor. Isso. Agora que tu já botou a mão no teu coração, deixa eu te pedir outra coisa. Dá a mão à pessoa que está ao seu lado. Na medida do possível, dá a mão à pessoa que está ao seu lado. Não tem como nós entrarmos e chegarmos até quem está lá atrás. Mas é pela fé. Nós estamos estendendo as nossas mãos aqui, os ministros da casa de Deus. Não porque somos melhores, mas porque Deus levantou homens para ser sacerdote e interceder pelo povo. E nós vamos interceder por você e vamos profetizar sobre a tua vida. E eu creio, irmãos, que Deus já está entrando com providência. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam de um milagre urgente, uma resposta urgente, imediata. E eu quero declarar que nessa noite Deus já está entrando dentro da tua casa. Lá agora, chumicante, ondará, subicante. Entra na bandará, sábia. Deus está entrando dentro daquele hospital que está... Que Deus está me mostrando aquela pessoa deitada naquele leito, aquele parente que está lá desenganado. Deus está entrando lá, está tocando agora. E você vai pedir testemunho, vai testificar a hora que o milagre aconteceu. E tu vai lembrar que tu estava aqui na presença de Deus. Enquanto você estava adorando, Deus foi lá visitar, foi visitar a tua causa, a tua situação. Está visitando este marido que foi embora de casa, que diz que não vai voltar, que você sabe que ele está com outra pessoa. A pessoa diz que fez mesmo o trabalho para tirá-lo de você. Deus vai lá pelejar em prol da tua vida. É agora, nesta hora, que Deus está entrando como pelejador, o Senhor dos exércitos pelejando na tua causa. Meu Deus.